Gravando. Ó, presta atenção. A gente tem um ritualzinho aqui, né? Quem é meu aluno do MDM sabe, e das monitorias sabe, que o negócio aqui é pauleira. Então, todo mundo abre as câmeras, que é para eu ver todo mundo, abram os microfones e me desejem boa noite, porque eu preciso de calor humano para começar a trabalhar. Se bem que eu estou empolgada hoje. Bora lá, me confirme se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Vamos lá, meu povo. O som tá legal e a imagem também. É sério? O que, Vitória? O som tá um pouco baixo? Deixa eu botar aqui esse microfone para cá. E aí, melhorou? Oi, Fabinho. Vitória. E aí, meu povo? Cadê a professora Cíndia? A professora Cíndia já entrou? Tudo certo com sua imagem, que bom. Que bom, vamos esperar mais um pouquinho, né, para as tantas pessoas entrarem. A gente tinha quase 340 inscritos, se eu não me engano, 240 inscritos, não lembro exatamente. Você está gostando de mim? Eu sei, o povo gosta de mim, né? A gente faz esse esforcinho. E aí, meu povo, sabe por que eu peço para vocês ligarem as câmeras? Quem puder, claro, eu fico muito grata. É para eu ficar olhando para vocês mesmo, porque eu gosto mesmo de gente, tá? Eu não sou professora porque aconteceu de eu ser professora na vida, não. Se vai ter aula de repertório depois, vai ter aula de repertório depois. Amanhã a gente tem uns Paranauê legal, tá? Hoje a aula, só fazendo alguns esclarecimentos antes da gente começar, hoje a aula não seria comigo, tá? Eu vou estar todos os dias, até sexta-feira, até o sábado, vou estar todos os dias fazendo intermediação junto com os professores. Hoje a aula não seria comigo, hoje seria com a professora Erilene Mello, mas a professora Erilene, ela teve uma urgência de saúde, então ela não pôde estar presente. Então, hoje e amanhã vai ser comigo. Tá, meus amores? Espero que vocês gostem, tá? E aí a gente vai cada um. Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente tem até 25, mais ou menos, 8 e 5, para ir tirando. E depois eu vou deixar 10 minutinhos no final da aula, 8h50, eu vou parar para que a gente tire as dúvidas também. Beleza? Mas assim, durante a aula, qualquer momento que vocês precisarem, se vocês quiserem, vocês pedem a palavra e eu deixo vocês falarem. Tá? Vou tentar ser o mais rápido possível, mas não sei se vai dar tempo da gente ver... Oi, Yasmin! Não sei se vai dar tempo da gente ver tudo, né, o que eu preparei para vocês, porque o conteúdo é muito grande, mas eu vou trabalhar mais ou menos com vocês alguns insights. Oi, João Augusto. Alguns insights sobre... Como é que se diz? Alguns insights sobre a parte da gramática normativa, né, que é o que determina as leis de funcionamento da língua, da norma padrão culta da língua portuguesa. Né, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, os principais tópicos gramaticais que são cobrados na produção de redação do Enem, na correção do Enem, tá? Eu fiz uma análise, vocês receberam, né, a apostila de hoje, mais a aula, né? Então, eu vou estar passeando entre os dois lugares, né? Eu vou estar passeando na apostila e vou estar passeando também nos slides. Então, a gente vai ficar meio que um lá e cá. Beleza? Sim, alguns informes antes da gente começar, propriamente dito. Né? O primeiro informe é o seguinte: vocês sabem que a gente está em isolamento, né? Vocês sabem que eu estou em casa. Então, pode acontecer, eu tenho 2 filhos, e esses meus filhos estão dormindo neste momento. Graças a Deus, amém, Senhor, porque ninguém aguenta 12 horas de menino no pé, né? Embora eu ainda tenha que trabalhar. Mas, provavelmente, pode ser, Thaís, ossos do ofício. Mas pode ser que já tem 2, meu filho, é um de 6 e um de 3. Da produção aqui, mas já encerrou, tá? Tem produção mais não. Professora Cíndia, boa noite.
Então, pode acontecer de algum momento, só voltando. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, deixa eu só terminar de falar aqui. Pode ser que em algum momento eu tenha que parar a aula porque eles acordaram e aí eu volto, mas essa questão de 2, 3 minutos só para organizá-los de volta na cama, tá? Isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, é provável que não aconteça, mas pode acontecer. Professora Cíndia tem um recado para a gente hoje, professora Cíndia? Olha, gente, é que eu e Jaqueline, toda a equipe de redação, estamos preparando uma grande surpresa para vocês. Olha, eu, sendo vocês, não deixava de ficar antenado. Hoje, amanhã, quinta, sexta e sábado, né? Nessas dicas que a gente tem, que a gente vai dar para vocês sobre as competências da redação do Enem, mas a gente tem uma surpresa muito bacana que vai beneficiar os nossos alunos, principalmente do MDM, tá? Então, se eu fosse vocês, não deixava de acompanhar nossas aulas, né? E também os nossos perfis lá no Instagram e o perfil do MDM, tá bom? Ao longo dos dias a gente vai soltando umas coisinhas, né, Jaque? Para Sim, ver se claro. alguém consegue adivinhar o que seria. Eu sei que vai beneficiar aí uma forma sobrenatural, porque ou vai ou racha, né? Ou vai ou passa. Não tem outra possibilidade. Eu passo ou passo. É isso aí, gente. É uma super surpresa que a gente está preparando para vocês. Vai ter spoiler, sim. O primeiro spoiler é que é no Instagram, tá? É o primeiro spoiler. Depois, a gente vai soltando mais. A professora Cíndia vai estar com a gente na quinta ou na sexta, Cíndia? Quinta. Na quinta-feira. Competência 4. Pronto, falando sobre a competência 4, a gente tem os outros professores, né? A gente tem. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Elias Anselmo, que vai estar com a gente. Não, deixa eu só pegar a cola aqui da nossa programação, tá? Que eu esqueci de pegar aqui. Não sei se vocês têm, se vocês receberam no grupo. Aí aqui. Então, hoje seria a competência 1, né, com a professora Elaine Mello, mas ela teve um problema de saúde e a gente ficou, e aí eu fiquei, né? Amanhã vocês me têm novamente, né? Vocês vão enjoar da minha cara. E aí eu vou trabalhar a competência 2, efetivamente, com vocês. Quinta-feira, a gente tem o professor Elias com a competência 3. Sexta-feira, a gente tem a competência 4 com a professora Cíndia. E sábado, a gente tem a competência 5 com a professora Bianca. Tá? Então, a gente está bem feliz, está muito feliz de ter vocês aqui, né? Compartilhem, tá? Com os colegas de vocês, chamem. É um evento gratuito, né? Que o MDM está oferecendo. As aulas são maravilhosas, tá, gente? A gente se preparou muito, faz um tempão que a gente vem se preparando para a gente trabalhar da melhor forma com vocês, e sem falar que é uma enxurrada de conteúdo, né? É uma enxurrada de conteúdo que vocês vão ter. A gente não vai ter correção de redação, quer dizer, não sei, vamos pensar na possibilidade. Mas, assim, não vai ter uma parte prática, mas a gente vai ter muito conteúdo, né? E em relação, principalmente, aos critérios de correção. Então, muita dúvida de vocês vai ser tirada. Tá bom? Então, vamos começar? Para quem não me conhece ainda, né, eu sou a professora Jaqueline Assis, eu sou formada em Letras pela Universidade de Pernambuco, né, no campus Mata Norte, aqui em Pernambuco, em Nazaré da Mata. Eu sou especialista em literatura, sou mestranda em teoria da literatura, sou especialista em literatura pela Universidade Católica, sou mestranda em literatura pela Universidade Federal e desde os meus 16 anos, né, eu trabalho em sala de aula e há 10 anos eu venho estudando o espaço que existe entre o que se ensina na escola e o que é cobrado
nas redações de Enem e de vestibulares, e que abismo é esse que existe entre o que se ensina e o que é cobrado, e por que os alunos, eles não, a gente tem a grande maioria dos alunos tirando notas abaixo da média ou na média, e não conseguem tanto desempenho quanto a gente gostaria. Então, foram 10 anos estudando isso aí, né? Então, eu tenho algumas conclusões já, algumas formas de trabalhar, tá? E é isso. Certo? Tem uma gama de experiência aí. Beleza? Então, vamos começar. Vejam só, eu vou compartilhar minha tela toda com vocês, porque eu não tenho um pingo de paciência de estar compartilhando janela. Então, eu vou compartilhar tudo e a gente vai ficar passeando pelo meu computador, tá? Quem trabalha comigo, quem já é das monitorias, quem já assistiu aula comigo sabe que eu detesto esse negócio de estar compartilhando janela. Eu compartilho tudo, mas não tenho WhatsApp nem pessoal, nem de trabalho aqui aberto para vocês se interterem, tá? Beleza, vou compartilhar aqui. Vou tentar montar aqui de uma forma que eu veja vocês e que eu veja os slides, tá? Porque tem umas extensões desse Meet que são bem legais, mas eu ainda não tive tempo de parar para ver essas extensões, tá? Então, a gente vai fazendo como dá. Então, competência 1, essa pessoa que vos fala, tá, vou botar o chat aqui, e aí quem quiser falar comigo vai falar por chat. Pronto. Diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui assim. Eu queria ter de dinheiro que eu tenho de currículo, minha gente. É muito estudo, é muito esforço, tá? Mas vocês chegam lá. Exatamente, Cíndia. O tempo vai dar tudo isso pra gente, para vocês, né? A gente tem uns anos já de estrada, então a gente tem que ter um currículo decente, né? Então vocês nem começaram ainda, vocês estão se preparando para começar. Então, essa aqui é a nossa apostila. Vou deixar ela aqui. Essa apostila minha está toda marcadinha, tá, gente? E vamos começar os Paranauê. São 8h12 e a gente vai até 8h50. 8h50 eu paro para a gente tirar dúvidas, tá? E alguma outra coisa. Cíntia, se você for continuar com a gente, como eu não estou vendo mais quem está online ou quem deixa de estar, se você for continuar com a gente, pode ficar à vontade para intervir na hora que você quiser, tá? E caso eu cometa alguma gafe, você pode puxar minha orelha na hora que você quiser também, tá? Pode dizer, Jaqueline, não é isso não. Tá? Pode para dar um apoio, tá? Vou ficar aqui online acompanhando. Pronto. Porque aí, gente, nós somos professoras, tá? Mas isso não impede a gente de ter falhas também e de um ajudar o outro, tá? Eu tô aqui, eu tô preparada, eu estudei, mas vai que, né? A gente é ser humano, é passível de falha. Vamos começar a nossa competência 1, meu slidezinho bonitinho. Espera aí. Isso. A competência 1 diz respeito à adequação à norma culta da língua portuguesa. E o domínio dessa norma, eu esqueci de botar o maiúsculo, mas eu boto agora, né? Porque como é que eu estou falando de norma culta, eu não começo frase com O maiúsculo. Bora, meu filho. Isso. O domínio dessa norma, ele está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico, tá, as palavras, e a gramática, quanto a fluidez da leitura. Vocês lembram, quem é da monitoria, quem não é da monitoria, pergunta aí a quem é da monitoria, tá? Pega o link do grupo para entrar no grupo da monitoria de redação comigo, no meu grupo de linguagens. O domínio e é gratuito, tá? Pelo menos nesse início está gratuito. O domínio dessa norma está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico e a gramática, quanto a fluidez da leitura, a qual pode ser prejudicada ou valorizada por uma construção sintática ruim ou boa. Lembram quando eu falo que o texto, aqui para os meus alunos, né? Eu sempre falo, às vezes, o teu texto está muito adstringente, tá? Isso é um conceito de química que eu aprendi lá no meu primeiro ano, né? O que é uma coisa adstringente? É uma coisa travosa. Quando você come um bolo,
né? Cajado, não fica travando na boca. É a mesma coisa quando eu digo do texto. O texto ele fica adstringente quando ele não tem uma construção sintática legal e tem alguns desvios. Então, a gente tem que ficar, como professor, a gente que lê o texto, tem que ficar indo e voltando no teu texto para tentar entender. Às vezes, entender qual é a tua proposta, a tua tese, entender quais são os teus argumentos, entender qual o sentido daquela ferramenta argumentativa que você colocou no D2 e que não está fazendo muito sentido, né? O grupo de monitoria, Lívia, fala com o Negno. Negno, assuma aí tua função. Eu já disse que eu lhe amo. Bota aí o link que você tem. Então, tá, gente? Então, a gente precisa, sabe, eu gosto muito de fazer essa analogia. Sabe uma orquestra de música? É o teu texto. Então, o violino ele tem que entrar no tempo certo, ele tem que estar afinado direitinho, ele tem que estar em harmonia com os outros instrumentos, tem que ter uma pessoa regendo, tem que estar tudo perfeito, que é para a melodia sair bonita e agradável aos ouvidos de quem escuta, certo? Então, o texto é da mesma forma. A estrutura sintática do teu texto, né, a estrutura gramatical do teu texto, ela tem que estar muito bem organizada, de modo que a gente tenha uma leitura fluida, que seja fácil compreender o teu raciocínio. Ora, o texto dissertativo argumentativo no Enem é a união de todos os conteúdos que você aprendeu ao longo da tua vida escolar em língua portuguesa, principalmente. Tá? Então, você tem que colocar ali, naquele momento, a parte prática. O que você aprendeu? Tá? Então, vai de concordância, vai de regência, vai de crase, vai de pontuação, tá? Vai de estrutura de morfologia, vai de léxico, de saber quais são as palavras que têm aquele sentido certinho. Então, tudo isso a gente vai ver. Tá? Vamos lá. Então, logo na proposta de redação, quando vocês recebem a proposta de redação, quem é treineiro, quem está indo agora, né, esse ano, com certeza todo mundo já teve contato. Eu acho que daqui todo mundo já teve contato. Alguém que me quer? Não. Vamos lá. Com certeza todo mundo já teve contato com uma proposta de redação do Enem. E fala lá que a gente precisa do texto. Ai, desconcentrei. Fala lá que a gente precisa estar de acordo com a norma padrão vigente, né, da língua portuguesa. Gente, ó, abri um parênteses aqui. Tá? Quando vocês falam que vocês não aprenderam nada na escola, vocês aprenderam alguma coisa na escola. Sabe o que acontece? É que vocês bloqueiam. Quando você diz, eu não aprendi nada, isso vai me dar branco, eu não sei de nada, poxa, vocês bloqueiam, cara. Não pode. Eu aprendi sim, eu vou dar conta. Pensamento positivo, tá? Então, aí a gente tem a proposta da redação, né? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação, no caso aqui foi a proposta de redação de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa os argumentos e fatos para defender seu ponto de vista, ou seja, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tá? Então, tem que estar de acordo com a norma culta. Então, professora, se tem marca de oralidade, vai ser penalizado. Professora, eu errei alguma palavra, vai ser penalizado. Tudo vai ser penalizado. Você tem que estar. Você passou 12 anos da sua vida, se eu não me engano, né, que é o teu tempo de escola, estudando a norma padrão da língua portuguesa. Então, agora chegou a hora de você de mostrar para que veio. Tá? De botar para parar mesmo. Vamos lá. Então, a competência 1, ela diz respeito a duas coisas que vão ser analisadas na tua redação. A primeira são as falhas na estrutura sintática do teu texto,
Tá? E a segunda coisa são os desvios. O que são essas falhas na estrutura sintática, a grosso modo? Porque a gente vai trabalhar elas de forma mais clara e mais detalhada daqui a pouco. Ó, toda frase, ela tem, todo período, né, da língua portuguesa, ele tem sujeito, verbo e predicado. Esse predicado, ele pode ser verbal e pode ser um predicado nominal. Eu preciso de um verbo. Esse meu verbo não pode ser, se não for um verbo de ligação, ele pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Se ele for um verbo transitivo direto, não exige uma preposição depois dele. Se ele é indireto, exige uma preposição depois desse verbo para anteceder o complemento verbal, que no caso é um objeto indireto. Quando a gente tem um verbo transitivo direto, a gente tem um objeto direto. E aí a gente tem outros complementos que vão estar aí dentro dessa oração, dentro desse período. Então, eu preciso de toda essa estrutura dentro do meu texto. Falhou nessa estrutura, eu tenho uma falha de estrutura sintática. Eu tenho comprometimento da linearidade do meu texto. Eu tenho comprometimento da leitura fluida do meu texto. Os desvios, eles não comprometem tanto a fluidez da leitura quanto as falhas na estrutura sintática, tá? Então, muitas vezes, nas monitorias que eu faço, analisando enfim, eu fico olhando aqui o chat, mas o chat está com responsabilidade de professora Cília. Agora, eu vou me prender aqui aos slides, porque senão não vai dar tempo. Né? Então, toda vez que eu falo para vocês, né, gente, presta atenção aqui, o teu texto está travando, é porque a tua construção sintática não está legal. E a gente vai ver uns exemplos daqui a pouco, tá? Porque eu vou pegar na própria apostila, porque eu não parei para pegar dos meus alunos, porque com certeza eles estão aqui também. Né? Então, para não expor, eu vou pegar os da própria apostila que o INEP divulgou e a gente analisa. Beleza? E aí, a gente tem, né, os níveis da competência 1. Aí, algumas coisas eu marquei aqui para vocês. A competência 1 diz respeito a demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, quando a gente recebe uma nota 0, né, é porque a gente está no nível 0. É quando a gente demonstra desconhecimento total da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E, pasmem, pessoas, existem pessoas que não conhecem o padrão escrito, o padrão formal da língua portuguesa. Existem redações que têm 0 na competência 1. Tá? 1. Demonstra domínio precário. Ou constrói alguma coisa, mas, poxa, não consegue. Não flui na modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. O nível 2 demonstra domínio Já insuficiente. que, licença, rapidinho, é que tá pequeno, parece que o pessoal tá pedindo para tu ampliar. Coloca esse 5 aí para ver se ele aumenta e fica melhor. Melhorou? E aí, pessoal? Tá ótimo. Eu posso fazer por vocês. Ficar 2 vezes na tela. Mas isso não é a postura de vocês, tá? Eu só coloquei aqui para colocar. Ô, gente, até a gente aproximando na nossa tela, vai. A gente também pode aproximar na nossa tela. Pronto. Enfim, demonstra, o nível 2, né, demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. A gente vai falar sobre isso, tá? Desvio gramatical, escolha de registro, convenção de escrita e por aí vai. Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registros, aí nível 3, no caso, né, com alguns desvios gramaticais e de convenções de escrita. 4. Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. E 5. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Tá? Então,
O nível 5, mesmo você no nível 5, você ainda tem o, entre aspas, direito de errar, tá? Então, você pode apresentar até um desvio gramatical, um desvio não, um problema de sintaxe, né, de encadeamento sintático e 2 desvios gramaticais. Isso é o que você pode fazer, tá? O máximo para você ter o nível 5, tá? Você pode ter esses errinhos, porque aí são o quê? São erros esporádicos, né, que não vai te comprometer, você já demonstrou no seu texto que existe, que você sabe o que você está fazendo, o que aconteceu de você errar ali, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as marcas de oralidade daqui a pouco. Uma coisa, gente, que eu quero falar para vocês, e que eu tenho observado várias vezes, inclusive, tá? É o seguinte, tem que ter cuidado com o tamanho da letra de vocês. Por quê? Porque eu não vou avaliar. Da mesma forma, alguém que tem a letra grande e escreve 30 linhas para mim, lógico que eu não posso penalizá-los, tá? Por causa disso. Mas é um outro contexto de texto. Alguém que escreve 30 linhas com a letra grande e alguém que escreve 30 linhas com uma letra pequenininha e legível. Aquele texto, ele vai ter muito mais informação. Aquela letra pequenininha e legível, que vai do comecinho até o final, ele vai ter muito mais informação. E o aluno vai demonstrar muito mais que tem competência de escrever do que aquele que escreveu com a letra grande. Qual é o problema da letra grande? É porque não vai ter tempo, digamos assim, você não vai ter linha para demonstrar todo o teu conhecimento e tua forma de trabalhar e de escrever um texto assertivo argumentativo. Então, se você tem letra grande, começa desde já a fazer caligrafia. Tá? Pega na internet, compra um caderno de caligrafia e começa a treinar a tua letra pequena. Tenta fazer, não sei, uma letra de forma, tá? Para colocar lá pequenininha, que seja legível, porque quanto mais informações dentro do teu texto, melhor você vai ser avaliado, tá? Vamos lá. Então, era o que eu estava falando, né? Um aluno que ele está no nível 0, o texto dele não possui estrutura sintática, ele não obedece a regrinha, sujeito, verbo, predicado, tá? Dentro da estrutura dele, então não tem. O aluno que tem nível 1, pode até ter, mas é muito deficitária, tem muito desvio, tá? A estrutura sintática é deficitária e tem muito desvio. Erro de acentuação, erro de grafia, erro de concordância, erro de regência, erros não sei, de vocabulário, muita marca de oralidade. Então, é isso que caracteriza, por exemplo, um aluno de competência, que está no nível 1 da competência 1, né? Aí, nível 2, estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Aqui é aditivo, aqui é alternativo, tá? No nível 2, ou muitos desvios. Terceiro, estrutura sintática regular e alguns desvios. Estrutura sintática regular e poucos desvios, e estrutura sintática excelente, no máximo uma falha, e no máximo 2 desvios, aquilo que eu falei para vocês, né? Esse aluno de nível 5. Uma coisa que eu ia falar para vocês, por exemplo, o que vem de início é a estrutura sintática, e depois é que vem os desvios. Então, o que é que acontece? Se você tem estrutura sintática regular, por exemplo, e apresenta poucos desvios, você vai ser nivelado por baixo, você nunca vai ser nivelado por cima, tá? Então, se você está entre o nível 3 e o nível 4, e você possui estrutura sintática regular, mesmo tendo poucos desvios, você vai ser encaixado no nível 3 da competência 1, e não no nível 4. Então, tem que ter muito cuidado, porque você vai estar sempre sendo nivelado por baixo, tá? Pelo nível abaixo. Deixa eu ver o que é que tem mais pra gente falar aqui. Sim, gente, isso aqui é meu Instagram, tá? Só para vocês saberem. E aí vocês me sigam aí. E aí? Como eu falei, né? Textos que tenham características de 2 níveis diferentes devem ser avaliados pelo nível inferior. Vários são os fatores que podem determinar uma produção textual mais ou menos extensa,
olha, o que eu falei em relação ao texto, né? Quantidade de linhas escritas, tamanho das letras e espaçamento entre as palavras são alguns deles. Notemos que o único elemento entre esses três, o único elemento objetivo entre esses três é a quantidade de linhas, o que coloca diante do desafio de olharmos para o texto, considerando os demais elementos, ainda que não tão objetivos. Então, tem 30 linhas? Tem. Mas um contexto, a mesma coisa que eu falei, de um texto que tem 30 linhas com letra grande, um contexto de um texto que tem 30 linhas com letra pequena, no texto que tem 30 linhas com letra pequena, ele vai ter muito mais informações do que aquele que está com letra grande. Então, vai ser muito mais fácil para mim avaliar esse primeiro texto do que o texto que está com letra grande. E aí eu vou para a página 13, aqui da apostila, e vocês têm também. Cadê aqui? Deixa eu tentar diminuir aqui, para que eu também veja você, que fique vendo aqui esses comentários. Não, meu filho, é você aqui, ó. Isso, muito bem. Já que enquanto tu encontra, deixa eu tirar a dúvida aqui do colega. João Vitor, como você identifica o seu nível na competência 1? João em qualquer um, tá? Primeiro, ou você pega esse material que o INEP disponibilizou e entende como é que desenrola o nível 1, para saber qual, o nível 1 não, a competência 1, para saber qual é o seu nível, ou do contrário, de fato, você entrega a sua redação no grupo de monitoria, que o pessoal vai avaliar, vai corrigir e vai dizer que na competência 1, seu nível é tal, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí. Nas minhas monitorias, eu não costumo dizer não. Eu só digo que o nível é 5, tá? Mas depois de muito trabalho, de muita reescrita, eu chego, ainda não chegou. Aí quando chega no nível 5, eu digo, ó, esse teu texto aqui tá nível 5. Agora tá nível 5, mas ainda não. Enquanto não chega, eu digo, ainda não chegou, tá? Mas aí cada professor vai fazendo conforme acha melhor. Eu prefiro fazer assim, que é para não gerar uma expectativa muito grande, né, de mudança. Então, uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizadas em períodos bem estruturados e completos, certo? Os textos com falhas relacionados à estrutura sintática geralmente apresentam períodos truncados e justaposição de palavras, ausência de termos ou excesso de palavras. Pode haver ainda a presença de um ponto final separando duas orações que deveriam constituir um mesmo período, ou seja, um truncamento, ou uma vírgula no lugar de um ponto final, que deveria indicar o fim da frase, ou seja, justaposição, o que interfere na qualidade da estrutura sintática. Eu não vou voltar para o slide, não, porque eu quero pegar um exemplo aqui, tá? Deixa eu só... Eu quero que vocês tem marcado, na partida que vocês receberam a minha, tá? Então, tá tudo isso aqui marcadinho, que são as partes que eu acho bem importantes. Então, vocês podem fazer essa leitura também dessas partes que estão marcadas só, tá? Então, fica bem mais fácil. Atenção, né? Se um texto apresenta metade dos parágrafos constituídos por um único período e a outra metade corresponde a parágrafos com mais de um período, a estrutura sintática do texto pode ser avaliada como boa, até mesmo excelente, se for o caso. Mas se a gente tiver só um único período em um parágrafo, já não vai ser tão bem avaliado assim, tá? Preste atenção. E aí vocês vão ver isso aqui, porque eu quero adiantar. Eu quero o exemplo aqui, ó, do truncamento. Eu quero quando está avaliadinho aqui. Certo. Truncamento de períodos. Observa aqui. Eu vou tentar aumentar. Ui, aumentei demais. Quando é que a gente tem um truncamento, né? Aqui, ó. Além disso, as crianças também se tornaram... Vocês entenderam, né, a diferença? Respondam aqui se sim ou que não. Entre truncamento e justaposição.
Truncamento é quando eu tenho um excesso de pontuação. Eu não era para pontuar e eu passo a pontuação. Então, o meu período ele fica incompleto. Lembra que o período ele tem que ter aquela estruturazinha, sujeito, verbo, predicado? Então, se eu pontuar, né, colocar uma vírgula, por exemplo, não se separa sujeito de predicado por vírgula, de jeito nenhum. Vai ficar truncado o texto. Tá? Então, se eu colocar vírgula ali, não rola. O meu texto, o meu período, ele tem que ter sujeito, verbo e predicado. Tá? Não precisa, não é separado por vírgulas. A não ser que eu mude essa sequência, o meu período continua tendo sujeito, verbo e predicado, mas em sequências diferentes, e aí eu tenho que colocar as vírgulas nos lugares certos. Beleza, ou vou adicionar alguma outra coisa, vou fazer um aposto, né, vou colocar, não é o caso aqui, mas colocar um vocativo, ou usar uma oração subordinada adjetiva explicativa, né, que aí é entre vírgulas. Aí todos esses elementos, eles vão exigir uma pontuação certa. Mas eu não posso separar os meus períodos, a estrutura do meu período, a estrutura básica do período, com pontuação. Isso vai truncar o texto, que é o que acontece aqui nesse exemplo. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Ponto. Deixando a infância de lado, a gente percebe que isso daqui é uma continuação, isso não é um início de um outro período. Deixando a infância de lado para usarem, eu acho, aplicativos que, de muitas vezes, a gente tem um outro probleminha aqui, que a gente vai falar depois, perigosas e não adequado para menores. Aí, tendo em vista que no que, menino? Na maioria das vezes. Aqui, na maioria das vezes, tem... Me ajuda, Cíndia, que eu tô cega. Usuários querendo se aproveitar das crianças. Quando se aproveita, não? Querendo, não? Quando usuários quando querendo se aproveitar das crianças. Enfim, eu não sei o que significa, o que é isso aqui, não. É um infinito, um oito deitado, qualquer coisa que eu não consigo identificar. Então, aqui, ó, a gente deveria ter dessa manipulação, deixando a infância de lado, a gente poderia ter uma vírgula, mas não um ponto, porque o período aqui não terminou. A gente não terminou o raciocínio. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui. Um exemplo 3. Tenho aqui, ó. Quanto à questão educativa, é notória a falta de conhecimento crítico causado pela composição, acho que é isso, influenciadora de internautas virtuais, visto que, segundo o IBGE, aí no caso aqui, o ponto, mais uma vez, ele conclui um raciocínio para iniciar outro, só que aqui a gente está dando continuidade ao raciocínio, então não é um ponto, a gente vai usar uma vírgula, tá? No máximo, mas aqui é uma vírgula mesmo. Beleza? E aqui, para não me prender muito, eu quero chegar aos... Isso aqui mais um exemplo de truncamento. Justaposição. Justaposição é quando eu não tenho a pontuação adequada. Eu preciso pontuar, mas eu não pontuo. Por exemplo, aqui. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Ou seja, ela conclui, eu acho que seja uma menina, não sei, né? Mas assim, o candidato aqui, né, ou a candidata, ele aqui merece ter um ponto final, porque ele conclui o pensamento dele. Aí pronto, o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor, ponto. Aí ele vai começar um outro raciocínio, que, claro, tem que estar encadeado com os raciocínios anteriores, tá? Mas é um outro raciocínio. Por usar um simples aparelho celular, ele tem um mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo, tá? Aí eu tenho aqui, tem em suas mãos as redes sociais,
na qual se pode fazer tudo. Aí, se pode, aqui a falta. Se pode fazer tudo. Postar seus... Aqui está faltando alguma coisa, que não foi sinalizado, tá? Pode fazer tudo. Tudo o quê? 2 pontos? Uma vírgula? Qual seria a pontuação adequada aqui? Tá? Postar suas coisas e seu dia a dia. Aí botou uma vírgula, mas aqui aquele real, mais uma vez, ela finaliza o raciocínio e vai começar outro, então precisa de um ponto. A internet pode até mudar, olha como o problema aqui de o desvio gramatical, né? O seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente, as informações, quanto mais tivemos, mais cientes estarem, mas nem tudo é bom. Aí, outro truncamento aqui. Aqui seria um ponto para começar outro raciocínio. Temos várias, não está acentuado, então a gente tem mais um desvio aqui, né, de acentuação. Várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um grande problema em grande proporção. Aí a gente tem as repetições, né? Grande, grande. É que não pode estar repetindo palavra o tempo todo. Vamos lá. E aí, aqui, ó. Não, isso daqui eu não vou ler, isso aqui vocês vão ler. Tá? Que não vai dar tempo, infelizmente, de fazer tudo. Mais um exemplo de justaposição. E aqui, excesso, duplicação ou ausência de palavras. Quando se verifica excesso ou ausência de elementos sintáticos não relacionados a problemas de regência ou de paralelismo, deve-se considerar uma falha da estrutura sintática. Por exemplo, muitos garotinhos já são bastante famosinhos. Muitos garotinhos já são bastante famosinhos. A gente tem um desvio aqui, né? A gente tem um desvio de concordância. Já são famosinhos, no caso, né? Aí a gente tem aqui, ó, uma duplicação, tá? Pelas, as. Aqui, o pelas já é pelo mais as, já é uma contração. Então, a gente não precisa do as aqui, né? Então, a gente já tem um probleminha aqui, ó, de excesso, né? Seria substituído pelas redes sociais. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pelas já é contração. É pelo mais as. Pelas. Tá? Então, não preciso aqui desse substantivo. Outro exemplo aqui. Ó. Dessa forma, cabe aos pais terem o controle sobre seus filhos no uso excessivo das redes sociais, para que eles não tenham nenhum problema psicológico. E cabe também às empresas, tá? De terem em mente a necessidade. Cabe o quê? O que é que cabe? Cabe a um verbo transitivo direto. Então, não há necessidade de uma preposição. Se eu tenho uma preposição aqui, eu tenho um excesso. Então, eu não posso. Então, eu não posso colocar. Então, vocês entendem a importância de compreender a sintaxe. Como é que essa sintaxe funciona? Para que vocês não causem, principalmente, truncamento, justaposição e repetição. Beleza? Tá tudo bem por aí? Alguma dúvida? E aqui mais um exemplo. Tá? E aqui eu vou voltar nos slides, porque não vai dar para pegar todos os exemplos aqui, e eu vou abrir para pergunta. Tá? Vamos para cá. Então, a estrutura sintática, como eu falei, né, o truncamento, quando a gente tem pontuação excessiva, justaposição, quando a gente tem ausência de pontuação adequada, e excesso de duplicação ou ausência de palavras, quando falta, por exemplo, uma conjunção, ou falta uma preposição, eu tenho um objeto indireto, eu tenho um verbo transitivo indireto, e eu não tenho essa preposição, está faltando, né, está faltando alguma coisa, né, e que exige-se nessa estrutura sintática essa coisa. E aí, eu vou pecar também nisso aqui.
tá? Quanto aos desvios, deixa eu tentar aumentar aqui, que tá pequeno, né? Quais são esses desvios? Se vocês quiserem, vocês podem fazer o print, mas vocês também têm esse material que eu mandei, né? São os desvios de convenção de escrita. Quais são essas convenções de escrita? Acentuação, ortografia. Quando é que eu uso o hífen? O uso do hífen é muito importante para translinear, para translineação. O que é translineação, professora Jaqueline? A gente está escrevendo um texto. E quando chega lá no final da linha, a palavra não dá. E aí eu vou escrever depois, gente, tudo que é escrito depois da margem é desconsiderado. Então, você vai ter um problema de escrita ali, tá? Tua palavra vai estar errada. Então, você tem que colocar um hífen e tem que separar a sílaba, né? A gente sabe separar a sílaba direitinho, cuidado com os dígrafos, né? Então, a gente vai separar as sílabas direitinho, vai botar o hífen lá e vai terminar a palavra lá no início da outra linha abaixo. Beleza? Cuidado com o hífen. Letras maiúsculas e minúsculas, cuidado, gente, também. Nome próprio é com letra maiúscula, tá? Tem muita gente que escreve no meio da frase e bota uma letra maiúscula assim do nada. Tem que também ter muito cuidado com isso. A separação silábica que eu falei em relação à translineação. E aí, os problemas gramaticais, né? Quais são os problemas? Problemas de regência, problemas de concordância, problemas de pontuação, o uso do ponto final, o uso da vírgula principalmente, quando é que a gente usa essa vírgula, é importante saber, esse paralelismo sintático, se eu estou seguindo só com substantivos, então vamos dar exemplos só dos substantivos. Se meus verbos estão, digamos, entre aspas, no passado, vamos deixar esses verbos sempre no passado. Se os meus verbos estão sempre na terceira pessoa do singular, todos os meus verbos do texto devem estar na terceira pessoa do singular. Isso é organização, tá? Se a gente você optou por usar o plural do modesto, então que todos os verbos estejam na primeira pessoa do plural. Tá? Não confunde as coisas, não coloca dois tipos de verbo, né? Na terceira aqui, no primeiro parágrafo, no outro já vou na primeira pessoa do plural. Isso é paralelismo sintático, é deixar o texto organizado e conta as estruturas, tá? Emprego dos pronomes e crase, isso aí vocês fazem uma revisão em casa, mas isso é muito importante, tá? As escolhas de registros, que é a informalidade e a marca de oralidade. Então, por exemplo, tava, tá, pra, né, que a gente usa, a gente tem que usar o para, porque o pra é uma informalidade. E a escolha vocabular, tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente escolhe, porque muitas vezes a palavra tem uma grafia parecida com outra, e a gente usa essa grafia, por exemplo, na redação 2018, tinha muita gente que usava logaritmo ao invés de algoritmo. E logaritmo não é algoritmo. Estávamos falando de algoritmo e não de logaritmo, né? Que são palavras parecidas. Então, cabe a você ver isso aí também. Tá? Prestar atenção nisso. Tenho mais informações aqui para vocês. Uma redação nível 5 na competência 1 não é necessariamente uma redação, olha aqui a translineação, tá vendo como é que a gente faz? Tá? A terceira sílaba não daria aqui, então eu coloquei o hífenzinho e coloquei aqui embaixo, tá? Redação, certinho. Outra coisa, em relação aos erros, né? Não faz aquele garrancho, não. Você não vai ser penalizado se você... eu errei uma palavra, não tem problema. Bota essa palavra que você errou entre parênteses e rasura ela, passa um traço. Vai deixar o texto organizado, não vai ficar aquele borrado, aquela tipo de coisa ridícula. Vai estar organizada e o corretor já sabe que aquilo ali não é para ser levado em consideração e você não vai ser penalizado por causa disso, tá? É importante que frisemos isso, pois um texto pode apresentar um único desvio e nenhuma falha de estrutura sintática, ou seja, ser nível 5 na competência 1, mas por não ser bom o suficiente, faltou o i aqui. Eu copiei, tá, gente? Eu copiei e colei lá da apostila, então às vezes vem faltando, e aí eu não percebi. Em outras competências, o avaliador pode ficar com a sensação de estar dando uma nota muito alta no que tange a escrita formal.
Lembremos-nos sempre de que as competências são avaliadas de maneira independente. Assim, ainda que o participante alcance a nota máxima na competência 1, que é os 200 pontos, ele precisará também de ter a nota máxima nas demais competências para que alcance a nota 1000. Ou seja, não é o fato de ter de alcançar o nível 5 na competência 1 que vai determinar esse 1000. Atenção! É aquilo que eu falei, tá? O que está escrito fora da área reservada para a redação não deve ser avaliado. Assim, no exemplo 61 que passou, devemos desconsiderar, ou seja, o corretor deve desconsiderar o que extravasou as margens da folha e penalizar a falta de hífen, indicando a separação silábica. E a palavra relevância que não está completa. Isso foi em relação a um exemplo, e a gente tem que prestar muita atenção nessa transliteração quando a gente for fazer, tá? E não tentar também deixar tudo juntinho, porque acha que não vai dar para terminar, aí você deixa tudo juntinho e aí fica ilegível. Aí o corretor pode confundir também, né, a palavra que você vai colocar. Aqui, nomes próprios grafados incorretamente não devem ser penalizados. Ó, isso é legal. Nomes próprios grafados incorretamente não devem ser penalizados. Assim, desvios como, por exemplo, Augusto Pullman, né? E o nome seria Augusto Pullman, e R.J. Palácio, que seria Palácio, ou nos casos como Hegel, de Hegel aqui, Rousseau, né? Sartre e Nietzsche e similares não devem ser considerados. Eu posso escrever um nome próprio, geralmente quando eu vou fazer as minhas alusões, eu posso fazer esse nome próprio de forma incorreta, eu posso escrever incorreto, mas eu vou ser penalizada. Se é um nome próprio, eu não escrevo com letra maiúscula, tá? A gente não é obrigado a decorar exatamente como está escrito. Pode acontecer da gente esquecer, mas a gente tem que saber que é um nome próprio que precisa de letra maiúscula. Aí, se a gente não fizer isso, aí a gente vai ser penalizado com desvio. Thanks a lot. Foram todas as informações que eu fiz. Eu queria parar, eu queria ver exemplos com vocês de cada um dos desvios gramaticais, mas não vai poder. A gente não vai ter tempo, mas vocês também receberam a apostila, vocês podem passar, dar uma lida, e esses 8 minutos agora, até a gente encerrar, né, chegar às 21 horas, eu quero que vocês tirem dúvidas, beleza? Quais são as dúvidas que vocês ficaram? Já que eu vou iniciar, posso? Tirando dúvida de algumas perguntas que surgiram ao longo da sua aula, que aí eu pedi para que, se fosse dúvidas a respeito do que você estava falando, eu ia tirando. E se não fosse, deixasse para o final, né? Certo. Aí, o pessoal falou sobre a questão dessa competência 1 em relação ao nível, até tu começou a falar sobre isso, né? O ideal, gente, é o seguinte: ou você pede para o monitor sinalizar como forma de ajuda, né? Nem todo mundo gosta de sinalizar um nível que cada um tá. Ou você pode olhar justamente nesse material que a professora trabalhou hoje e vai enviar no grupo, se não já enviou. E aí você pode ver, a partir dos exemplos dessas redações que estão no grupo, qual nível pode ser, que pode corresponder ao seu nível, né? Qual o nível do seu texto, tá? Mas não fica assim pensando, ai meu Deus, o meu nível é o nível 1 e o 2. Não é bem assim não, tá, gente? Talvez o meu nível não seja ainda o 3, que é o mediano, ou o 4, 5, que é ainda melhores. Mas o nível 1 e o 2, vou dizer nem 0, né? Porque o 0 não dá para entender nada, porque não tem estrutura nenhuma sintática. Falando do nível 1 e do nível 2, como vocês devem ter percebido no material, até que a professora Jaqueline trabalhou, né? Vou até colocar aqui, tem o tal do I e do O, ou seja, o 1 ele tem muitos desvios, mas você consegue entender, tá? Porque, apesar de entender estar no âmbito da coerência, se você não tem uma estrutura sintática, ou tem, mas de forma deficitária, e com muitos desvios, é óbvio que vai interferir na coerência, não é isso? Então, às vezes, a gente troca a letra. Se você trocar o senso com o C pelo senso do S, já muda o sentido. Então, isso também vai interferir na coerência, ou seja, acaba sendo interligado a outras competências, né? Tem muita gente aqui, eu tenho certeza, que o mínimo deve ser nível 2, ou seja,
pode até ter uma estrutura deficitária, praticamente falando, mas tem alguns, muitos desvios, né? Isso acontece muito quem está fazendo a primeira redação. Geralmente, a nossa primeira redação, nessa competência, é nível 1, 2, não é? Só quem realmente faz muita leitura e já vem praticando no ensino médio a redação, é que no cursinho tem nível 3 nessa competência, tá? Mas não é uma coisa longe, não, viu, de se alcançar, não. Porém, tem que ter leitura e treino, né? Pode falar aí, professora, o pessoal pode perguntar. Certo, mais dúvidas, gente? Professor Felipe, o senhor quer dar algum recado, quer avisar alguma coisa? Muito bom tê-lo aqui neste momento. Olá, professoras. Estão me ouvindo? Tudo bem com vocês? Só passando aqui para lembrar, gente, que o Melhores do Mundo Vestibular está com matrículas abertas para suas novas turmas online. Vão começar em julho e vão até o Enem. Se o Enem vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, se vai ser em fevereiro, se vai ser depois do Natal de 2021, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a gente vai estar junto, coladinho, até lá, tá certo? A gente vai ter tanto a turma do Sabadão quanto a turma do Altas Horas. Uma turma que é específica em estudos nos sábados e outra turma que tem aulas ao vivo. E a gente tá, né? Quinta. Isso, tá sim. De segunda a quinta, das 10 até meia-noite. E tanto a Jaqueline quanto a professora Cíndia estão conosco aí, somando nessa nova iniciativa online também. Inclusive, lembrar aí, meninas, os garotos e garotas, que a gente lançou hoje uma promoção para você disputar, concorrer a uma bolsa 100% nessa turma. Tem que dar uma olhada lá no nosso Instagram, que é a MDM Oficial. Aproveitar para lembrar também, gente, que esse trabalho de análise dos cadernos de competência, que é um trabalho teórico, gente, ele é muito importante. Puxando a asinha aí, né, e o corpo todo para a minha área, que é de Ciências Humanas, o Marx, ele vai dizer que a prática, com ausência de teoria, ela está fadada a dar errado, fadada ao insucesso. Então, aproveitem essa semana de aprofundamento com os nossos professores de redação, os melhores professores de redação que você tem, tá bom? E absorva tudo, 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 tudo. Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Parabéns aí pela iniciativa, viu, pessoal? Beijo, Felipe. Valeu. E aí, gente, a gente tem mais alguma dúvida? O nome do curso é Sabadão, Radassa. Sabadão no MDM. São aulas aos sábados. E tem o Altas Horas, que é de segunda a sexta, né, prof? De segunda a sexta, mas é a partir das 10 da noite à meia-noite. Né? Ah, é segunda a sexta, porque vai ter o acesso com Descomplica, né? Também. Isso, é segunda a quinta. Pronto, também. Pronto, vamos lá. Vi sempre na terceira pessoa. Parcial também. Deixa eu ver, mais alguma dúvida, meus amores? Me digam aí. Isso, Eduardo. Altas horas para quem gosta de estudar tarde da noite, né? Como eu. Quando todo mundo está dormindo, é quando tá tudo silêncio, eu tô lá estudando. Porque, nossa, durante o dia é muito barulho. Pode usar gerúndio na redação, professora. Pode usar gerúndio na redação? Gente, eu aconselho que não, tá? Eu aconselho que não, porque isso já se tornou, o gerúndio, ele já se tornou um vício de linguagem. Então, você pode ser penalizado lá na questão dos desvios, né? Em relação à adequação de linguagem, tá? Então, evita usar gerúndio. É porque o gerúndio acaba trazendo um outro gerúndio. Dificilmente, quando você usa um gerúndio, você só vai usar aquele verbo no gerúndio. Acaba dizendo observando e comprometendo e não sei o quê. Então, acaba ficando um vício mesmo. É melhor não usar. Tópico frasal é em todo
todo o parágrafo, tá, Caroline? Na minha introdução, eu uso tópico frasal, no meu D1 eu uso tópico frasal, no D2 eu uso tópico frasal, na conclusão eu uso tópico frasal. É a parte que vai chamar a atenção no teu parágrafo. Cada parágrafo, ele existe uma estrutura, né, que é o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão do parágrafo é diferente da conclusão do teu texto dissertativo argumentativo, que exige uma proposta de intervenção. Mas o tópico frasal, ele é para ser utilizado, sim, pelo menos é o que eu indico, né, que seja utilizado em todo início de parágrafo, tá? Concorda comigo, professora Cíndia? Pensa diferente? Sim, com certeza. Porque por mais que cada parágrafo, ou melhor, os desenvolvimentos vão aprofundar a introdução, né, todo parágrafo precisa ter como respeito. Então, você inicia, né, o seu ponto de vista, a sua argumentação, o aprofundamento, com o repertório sociocultural, tudo que você levantou na introdução. Mas cada desenvolvimento, inclusive a conclusão, ele precisa ter o começo e o meio e o fim. Porque você não pode deixar nada pela metade e iniciar um novo parágrafo, né? Tem que concluir suas ideias, entendem? Eu acho que a colega perguntou aqui sobre reincidência. Reincidência é quando você acaba repetindo, né, o mesmo erro. E aí, para você fazer parte do nível 5, você não pode ter reincidência de erro, né? Se você tem um erro de estrutura sintática e 2 desvios, esses 2 desvios têm que ser diferentes, porque se for o mesmo desvio, acabou, se tu sai do nível 5 para o nível 4 na mesma hora, mesmo só tendo 3 erros, né, num total na competência 1. Um de estrutura e 2 de desvios. Porém, os 2 de desvios foram reincidentes, tu sai do nível 5 para o nível 4. Então, mesmo que nada, né? Infelizmente. Eu não entendi essa pergunta de Maurílio. Tu entendeu, Jaque? Se você erra, o que posso fazer? Seria o conceito de erro, é isso? Se você rasura, você passa um traço. Bota entre parênteses e passa um tracinho, tá? É isso, Maurílio? Bom, quando você for falar de conclusão, Biel, aí você guarda essa sua pergunta para a competência 5 com a professora Bianca. Que é sábado, né? Sábado? É sábado. Não, é sexta. É sábado. Competência 5 é sábado. Tu é na sexta-feira, Cíndia. Tá ligada, né? Eita, eu sou sexta. Eu pensei que era quinta. Tu é sexta. Na quinta é a professora Elias. Ah, tá. Bom, alguma dúvida mais, gente? A gente pode encerrar por aqui? Bom, continuem interligados, continuem aqui. Vocês podem sim rasurar uma palavra. O ideal é que, no máximo, estourando, sejam 3 erros e que não seja aquela coisa, né, escandalosa, né? Tem que ser discreta esses erros, tá? Mas vocês não vão ter esse problema, porque vão primeiro treinar com rascunho, depois vão treinar com a parte definitiva, respondendo até uma pergunta que a colega fez lá no início. Eu começo por onde? Eu posso começar pela redação? Gente, cada um tem uma forma de começar, mas eu sempre indico a você, pelo menos, começar o rascunho da redação. Porque depois que tu fizer 45 questões de linguagens e matemática e for fazer redação, tem 2 problemas. O primeiro é o cansaço e o segundo é que o tema não vai estar tão maturado na tua mente. Então, por mais que tu faça só o rascunho, depois de fazer as objetivas, tu vai lembrar sem querer de alguma coisa ao longo da prova, entende? E se tu só fizer a redação no final, só ler o tema no final, a tua mente não vai ter tido esse tempo para maturação, para lembrar de coisas que tu já estudou, né? Argumentos que tu já fizesse, já lesse, enfim. Todas as aulas serão gravadas. Tá? Gente, as perguntas encerraram, tá? Eu estou saindo agora, que eu vou viajar. Tá? Então, o pessoal já está me esperando. Lá embaixo são 21h04. E aí, amanhã a gente tem professor... Amanhã sou eu, de novo, né? Com a competência 2. Tá? Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã, tá? E compartilhem com os colegas. Beijo.
Tchau, professora Tchau, Cília. gente. Tchau, Jaque. Tchau, gente. Boa noite. Sair na quarentena é ousadia, hein?